Bem, nestes quase 90 anos de história, muitas datas foram significativas e muitos acontecimentos marcaram a história do leonismo internacional. Obviamente que nestes poucos minutos seria impossível abordarmos todos os aspectos históricos importantes e relevantes para o leonismo, mas nós vamos procurar trazer para vocês aqueles aspectos mais importantes, mais significativos, e cada uma dessas datas, 1917, 20, 25, 45, 52, 54, 61, 67, 68, 87 e 1990, são anos que guardam acontecimentos especiais, importantes, que o leão deve conhecer. Portanto, ao final dessa apresentação, nós vamos voltar a essa linha do tempo e checar com cada um de vocês quais foram os acontecimentos marcantes em cada uma dessas datas relevantes. Em primeiro lugar, é preciso compreender bem quais eram o momento e a atmosfera que circundavam a criação do leonismo. Era o início do século XX, período do pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, um pouco antes da Segunda Guerra. Os Estados Unidos atravessavam uma certa recessão econômica e proliferavam naquela época os chamados círculos de negócio, que eram basicamente a união de profissionais de diversas áreas comerciais e de serviços que procuravam praticar a chamada reciprocidade comercial no intuito de manter uma reserva de mercado e driblar a crise. Ou seja, se utilizava o supermercado de alguém do grupo, os serviços médicos de alguém do grupo, os serviços odontológicos, advocatícios e assim por diante, sempre de alguém do grupo. Com isso, cada um dos associados podia manter uma certa reserva de mercado e driblar a crise econômica que o país vinha passando. Foi aí que Melvin Jones teve um pensamento adiante. Ele disse: bem, se nós temos aqui o melhor advogado, o melhor médico, o melhor comerciante, por que não utilizar a força e a potencialidade desse grupo em prol ou em benefício da comunidade? Essa foi a semente lançada que germinou, algum tempo depois, com a fundação de Lions International. No dia 7 de junho de 1917, Melvin Jones, que era secretário do Círculo de Negócios de Chicago, conseguiu reunir no Hotel La Salle, em Chicago, na mesma cidade, diversas organizações semelhantes, outros grupos como o dele, que foram convidados então a unirem forças, com o objetivo de criar uma nova associação dedicada ao serviço humanitário. Aqui vale a pena fazer uma pequena pausa para abordar alguns aspectos da biografia do nosso fundador, Melvin Jones. Segundo nos conta o companheiro Áureo Rodrigues, autor do livro Leão Sabido, Melvin Jones, o fundador da nossa associação, nasceu em Fort Thomas, no Arizona, Estados Unidos, a 13 de janeiro de 1879. Inclusive, em Fort Thomas, existe um grande memorial de Melvin Jones, que pode ser visitado por leões do mundo todo. Frequentou a universidade e aos 21 anos foi para Chicago trabalhar numa firma de seguros. Mais tarde, fundou a sua própria agência de seguros, ramo em que trabalhou até o início de 1920, quando então passou a dedicar-se inteiramente ao Lions International. Durante a sua vida, o nosso fundador recebeu condecorações de diversos países, mas foi na conferência de fundação da Organização das Nações Unidas, a Conferência de São Francisco, em 1945, onde ele participou ativamente na qualidade de consultor, que nós consideramos tenha sido um dos marcos da sua existência como grande líder mundial que foi. A Associação Internacional de Lions Clubs outorgou a Melvin Jones o título de fundador da associação e aboliu para sempre o cargo de secretário-geral que ele havia exercido com tanta honra e dedicação. Melvin Jones foi casado com a senhora Rose Amanda Freeman,
que foi a sua grande companheira nos trabalhos iniciais de Lions Internacional. Um dado histórico interessante é que ela foi campeã americana feminina de golfe e se dedicou a esse esporte até o seu falecimento em junho de 1954. 2 anos após, em 56, Melvin Jones casou-se novamente com a senhora Lillian Hadugan, que também o acompanhou nas atividades leonísticas, como havia feito a sua primeira esposa. Aos 82 anos de idade e 44 anos de leonismo, o nosso fundador faleceu em 1º de junho de 1961 e foi enterrado no cemitério de Mount Hope, nos arredores de Chicago. Voltando então para a nossa linha do tempo, a primeira convenção foi realizada em Dallas, de 8 a 10 de outubro de 1917. Portanto, o dia 10 de outubro de 1917 é tido como a data oficial de fundação do leonismo. Nessa ocasião, 22 clubes já estavam representados e os estatutos foram adotados. O nome Lions foi aceito como oficial, e isso se deveu ao fato de que um dos grupos convidados, e que era majoritário, já tinha esse nome de Lions, por isso foi adotado o nome Lions para nossa associação. Os objetivos e o código de ética já foram esboçados em 1917, embora tenham sido finalizados em 1919. E o primeiro presidente da Associação Internacional de Lions foi um médico chamado William Woods, que foi eleito na Convenção de Dallas, portanto, o primeiro presidente internacional de Lions. Ao contrário do que alguns pensam, de que Melvin Jones teria sido o primeiro presidente. Melvin Jones é o fundador, porém nunca foi presidente da associação. Ele foi sim, exerceu sim o cargo de secretário-geral da nossa associação. Todos vocês já devem ter ouvido que o Lions é o primeiro clube de serviços a ser fundado no mundo. Aí alguém pode se perguntar, mas como pode ser o Lions o primeiro, se existem outros clubes de serviço com data de fundação anterior à do Lions? A explicação é simples. Como todos os clubes daquela época vinham dos círculos de negócio que exerciam a reciprocidade comercial como base da sua união, o Lions se considera o primeiro clube de serviços porque foi o primeiro a colocar no seu estatuto o seguinte termo: nenhum clube poderá ter como objetivo em seus regulamentos, estatutos ou de qualquer outra maneira a melhoria financeira dos seus sócios. Ficava aí então muito clara a atuação humanitária, sem qualquer necessidade de reciprocidade ou sem qualquer intuito de benefício financeiro dos seus sócios. Por isso, o Lions pleiteia para si ter sido o primeiro clube humanitário, o primeiro clube de serviço humanitário a ser fundado no nosso meio. Essa é uma foto histórica, tirada pelos Leões de Chicago, à frente do Museu de Arte daquela cidade, logo após o seu regresso da convenção em 1917 na cidade de Dallas. Ao centro, nós podemos ver Melvin Jones, e todos esses foram companheiros que participaram da convenção, que foram até Dallas, e o Museu de Arte de Chicago foi o pano de fundo com o seu imponente leão para essa foto histórica do ano da nossa fundação. O acróstico, ou o moto da palavra Lions, foi estabelecido na Convenção de Chicago em 1919, obviamente que inicialmente em inglês. Então, o L-I-O-N-I-S em inglês significavam Liberty, Intelligence, Our Nation, Safety. Nas diversas traduções para os países que foram adentrando ao movimento, foram sendo estabelecidas então novas traduções. E um dado histórico interessante é que o primeiro moto do Brasil, que vigorou até do dia 16 de 4 de 1952 até o dia 8 de agosto de 1952, foi liberdade, entendimento, organização, nacionalidade, esforço e serviço, que pegava, portanto, a palavra leones, e não lions,
como é utilizada hoje em dia, né? Pegava o Leones do espanhol. Até que em agosto de 52 foi estabelecido então liberdade, inteligência, ordem, nacionalidade e serviço. Isso foi estabelecido até 1998, quando, na convenção do Conselho Nacional de Governadores em Belo Horizonte, uma moção do Lions Clube de São Paulo, Jardim Paulista, apresentada pelo nosso saudoso companheiro José Ribeiro Rato, sugeriu então, e foi aprovada, a troca da palavra inteligência por igualdade e da palavra nacionalidade por nacionalismo. Com isso, nós ficamos com o acróstico ou o moto atual de Lions em português, que é liberdade, igualdade, ordem, nacionalismo e serviço. Um outro dado histórico interessante do nosso movimento diz respeito à evolução do emblema do Lions. O primeiro emblema foi desenhado por Alan Speed, antes ainda da fundação em outubro de 1917. Alan Speed era um amigo de Melvin Jones, maçom, e como vocês podem ver à direita, era um símbolo que trazia alguns traços maçônicos importantes. E foi um símbolo um emblema que não durou muito tempo. No ano de 1920, um segundo emblema foi inspirado pela obra da célebre artista francesa Rosa Bonheur, que viveu no século XIX, faleceu no finalzinho do século XIX e se notabilizou por pintar animais. E essa foi uma gravura, uma pintura então dessa artista francesa, de um leão que trazia na boca um osso escrito a palavra International. Alguns documentos da fundação de Lions, bem como a primeira revista de Lions Internacional, consta esse emblema como sendo o emblema da associação. Até que o emblema atual foi criado por Maurice Blanc, também um amigo de Melvin Jones, que o criou em 1920, que foi aprovado, portanto, em 1920, mas em 1921 ele foi oficializado porque foram realizadas algumas alterações com relação às suas cores. Mas, portanto, o emblema que vocês veem aqui à esquerda é o emblema atual, criado então por Maurice Blanc em 1920 e oficializado em 1921. Todos nós sabemos que os dois leões que figuram no nosso emblema estão olhando para direções opostas. Um para o passado, contemplando com orgulho todas as realizações já feitas, e o outro para o futuro, com a certeza de todas as realizações que ainda estão por vir. Temos a impressão de que o nosso criador, emblema, Maurice Blanc, tenha se inspirado na mitologia romana, através do deus Janus, que é o deus dos inícios, dos portais, e que representa também as transições. Vejamos as representações de Janus através de uma moeda, como vocês podem ver ao lado do emblema, uma moeda romana de 200 anos antes de Cristo, ou ainda na gravura da direita e também no busto de Deus Janus que está no Museu do Vaticano. É apenas uma curiosidade que quis trazer até vocês, imaginando que o nosso criador, Maurice Blanc, tenha se inspirado, então, na mitologia romana para a criação do emblema de Lions Internacional. 1920 é um ano importante para a nossa associação, pois é o ano em que ela se torna internacional, com o primeiro clube sendo fundado fora dos Estados Unidos, o Clube de Windsor, no Canadá. Aliás, a nossa última convenção internacional foi realizada nas cidades de Detroit e Windsor. Detroit no lado americano da fronteira e Windsor no lado canadense. Na verdade, o Clube de Detroit foi o fundador desse clube em Windsor, no Canadá. Em 1927, o primeiro clube fundado em Cuba. Em 1928, o primeiro clube na China. Em 31, o México recebeu o primeiro clube e no ano de 1935 e 36, os primeiros clubes na América Central e América do Sul,
com os países do Panamá e Colômbia, respectivamente. A Austrália recebeu seu primeiro clube de Lions em 1947, portanto, o leonismo chegando até a Oceania. Em 1948, os primeiros clubes na Europa, Suécia e Suíça, no mesmo ano foram fundados. 1925 é um grande marco histórico para a nossa associação. Isso porque, na Convenção Internacional de Cedar Point, em Ohio, nos Estados Unidos, Helen Keller, uma senhora surda e cega, que era a presidente da Associação Americana para os Cegos, lança um grande e novo desafio para os leões do mundo inteiro, pedindo a eles que se tornassem os paladinos dos cegos na cruzada contra a escuridão. A partir daí, essa senhora conseguiu convencer aos leões e as atividades relacionadas à visão passaram a ser o foco principal do leonismo. Em 1927, no 10º aniversário de fundação, já éramos 2.200 clubes, com mais de 80 mil sócios em todo o mundo. Com um discurso simples e objetivo, Helen Keller conseguiu convencer os leões num grande desafio que até hoje move o principal eixo de ação comunitária e humanitária do nosso movimento. Eu quis trazer para vocês um resumo de alguns pontos importantes do discurso que ela proferiu na Convenção de 1925. Dizia ela: estimados leões e senhoras, imagino que vocês já ouviram a história que descreve a oportunidade como uma senhora muito cheia de caprichos e que bate em todas as portas. Contudo, ela bate apenas uma vez. E se a porta não for aberta imediatamente, ela vai embora e nunca mais volta. E é assim que deve ser. Senhoras bonitas não devem esperar. Vocês têm que sair à sua procura. Eu sou a oportunidade. Estou batendo à sua porta e o que lhes ofereço é repleto de oportunidades extraordinárias de serviço humanitário. Procure imaginar como cada um de vocês se sentiria se de repente ficasse cego hoje. Imaginem tropeçando e andando às apalpadelas, tanto durante o dia como à noite. O seu trabalho, a sua independência, tudo perdido. Nesse mundo escuro, não seria bom se um amigo pegasse a sua mão e dissesse: venha comigo e eu lhe ensinarei a como fazer as coisas que você fazia quando podia ver. A oportunidade que trago para vocês, leões, é a seguinte: fomentar e patrocinar o trabalho da Fundação Americana para os Cegos. Vocês nos ajudarão a chegar o dia no qual não teremos mais a cegueira evitável, no qual nenhuma criança surda ou cega ficará sem escola, no qual nenhum homem ou mulher cega ficará sem ajuda. Apelo para vocês, leões, vocês que podem ver, vocês que podem ouvir, vocês que são fortes, corajosos e bondosos. Vocês se tornarão os paladinos dos cegos na cruzada contra a escuridão? Muito obrigada. Este gráfico muito interessante nos mostra uma curva estatística do crescimento do nosso quadro social desde a fundação até os dias atuais. Repare que, do lado esquerdo, nós temos a curva de crescimento dos sócios, dos membros, e do lado direito, dos clubes. Até 1980, as curvas eram semelhantes. Repare que, a partir de 1980, o crescimento de clubes foi maior do que o crescimento de sócios. Isso nos dá uma dimensão muito clara de que o número médio de sócios por clube vem caindo. Tudo isso nos leva à necessidade das campanhas de aumento de sócios para o nosso movimento, bem como das campanhas para a conservação dos sócios atuais. Para isso, programas de liderança como esse que você está fazendo são fundamentais para que o nosso movimento cresça cada vez mais e que nós continuemos mantendo o bom trabalho que vem sendo realizado pelos nossos antecessores.
1945 marca o relacionamento íntimo entre o Lions e a Organização das Nações Unidas, durante a sua criação, na Convenção de São Francisco, pela participação ativa de leões na gestação daquela importante organização internacional. Tanto assim que em 1948 a Associação Internacional de Lions Clubs passou a ser a primeira associação de clubes de serviços, a primeira e a única associação de clubes de serviços a receber a classificação de consultora no Conselho Econômico e Social da ONU. A Convenção de Nova York, em 1954, adotou oficialmente o lema "Nós servimos", em inglês, "We serve". Em 1952, o leonismo chega ao Brasil, através de Armando Fajardo, com o Lions Clube do Rio de Janeiro, Mater. Após o Rio de Janeiro, foram fundados clubes em São Paulo, Salvador, Curitiba, Itajaí, Santos, Florianópolis e muitas outras cidades. Agora vamos abrir parênteses para contar alguns fatos pitorescos da chegada do leonismo ao Brasil. Em 1952, encontrava-se em Montevidéu, no Uruguai, o cubano Nivaldo Navarro, um delegado da Associação Internacional de Lions, que havia sido incumbido de espalhar o leonismo pelos países da América Latina. Numa feliz coincidência, também se encontrava na capital uruguaia o carioca Armando Fajardo, advogado, amante do turf, tinha ido àquela capital para acompanhar uma corrida de cavalos que levava o seu nome, numa homenagem dos turfistas uruguaios ao nosso leão número 1, Armando Fajardo. Desejoso de iniciar um clube no Brasil e muito impressionado com o carisma e a potencialidade de Fajardo, Nivaldo Navarro então o convidou para ser o fundador do leonismo na cidade do Rio de Janeiro. Armando Fajardo era, como já disse, um advogado, um homem de negócios, muito carismático, com a palavra fácil, e não teve dificuldades de reunir um grupo de homens aqui na cidade do Rio de Janeiro para fundar, no dia 16 de abril do mesmo ano de 1952, o primeiro Lions Club do Brasil, o Lions Club do Rio de Janeiro, chamado de Lions Club do Rio de Janeiro Mater. O presidente do primeiro clube brasileiro não foi Fajardo. O primeiro presidente do clube foi Arnaldo de Moraes. Mas Armando Fajardo foi o primeiro governador de distrito brasileiro, do distrito L1. E na Convenção de Salvador, em 1964, ele foi oficialmente reconhecido como patrono do leonismo brasileiro, juntamente com a sua domadora, Dona Branca Fajardo. 5 anos depois, em 1969, faleceu no Rio de Janeiro o nosso leão número 1. Algumas curiosidades. A história registra que o primeiro brasileiro a se tornar companheiro-leão foi Salomão Elu, de Guajará-Mirim, que é uma cidade fronteiriça com a Bolívia, e do lado da Bolívia havia um clube, numa cidade também com o mesmo nome, e nessa cidade o brasileiro então Salomão Elu, antes mesmo do dia 16 de abril de 1952, ele no mesmo ano, porém antes, foi então empossado no Lions Club de Guajará-Mirim da Bolívia, sendo portanto reconhecido como o primeiro brasileiro a se tornar um companheiro-leão. E a primeira brasileira a se tornar companheira-leão, primeira mulher companheira-leão, chama-se Maria Nídia Manzano Freitas, do Lions Club de Assis. E a história do seu ingresso é também bastante interessante, pois que assim que o governador do seu distrito, que era da mesma cidade, o companheiro Sindona, teve notícia de que na Convenção de 1987 foi aprovada o ingresso de mulheres no Lions, ele telefonou lá, regressando da China, ele estava
regressando da China, telefonou para o seu clube, deu a informação e a domadora Maria Nídia Manzano Freitas foi então empossada e é reconhecida como a primeira mulher a ser a companheira-leão no Brasil. Fato de especial júbilo e orgulho para o leonismo brasileiro é também a presença de dois companheiros na galeria de ex-presidentes da Associação Internacional de Lions. João Fernando Sobral foi o primeiro brasileiro a se tornar presidente, e o segundo, Augustin Soliva, também foi presidente internacional. Agora, uma pequena pausa para homenagear os nossos maiores líderes nacionais. O ex-presidente internacional Augustin Soliva é membro do Lions Clube de São José dos Campos. Empresário do ramo de veículos automotivos, é casado com Helena. Foi diretor internacional em 1980 a 1982 e eleito na Convenção do Canadá para ser o presidente de 1996, da gestão 1996-1997. E o seu lema chamava a atenção para as pontes do leonismo e da convivência humana. O ex-presidente internacional João Fernando Sobral é membro do Lions Clube de São Paulo Belém. Professor, economista e empresário, é casado com Elba. Foi diretor internacional de 1969 a 71 e eleito na Convenção de Honolulu, no Havaí, para ser o presidente da gestão 76-77, com o lema: faça seu semelhante sentir-se necessário. Fica aqui registrado todo o nosso carinho, respeito e apreço a esses dois ícones do leonismo brasileiro e internacional, por tudo aquilo que representam para o nosso movimento leonístico. Bem, voltando à nossa linha do tempo, 1961 registra, no dia 1º de junho, a perda de uma figura ímpar para o nosso movimento. Morre Melvin Jones, o nosso fundador. Em 1967, Leos Clubes tornam-se oficialmente um programa do Lions. Os Leos Clubes foram fundados a partir de um grupo de jovens de uma escola na Pensilvânia, e nós teremos uma apresentação especialmente sobre Leo Clubes, onde falaremos um pouco mais sobre a sua história e sobre suas realizações. Em 1968, LCIF, Lions Clubs International Foundation, a fundação de Lions Internacional, é instituída para ser o braço caritativo e apoiador do ponto de vista financeiro das atividades leonísticas no mundo inteiro. Em 1971, nos mudamos para a sede em Oak Brook. E em 1972, nosso quadro social chegava a 1 milhão de sócios. Esta é a imagem da fachada da sede de Lions Clubs International em Oak Brook, nos arredores de Chicago. Haverá uma exposição nesse mesmo seminário apenas sobre a sede internacional. Um edifício amplo, moderno e muito bem equipado para abrigar a estrutura administrativa de Lions Internacional. E abaixo temos as fotografias dos edifícios que já foram sede do nosso movimento. Primeiro, o Insurance Exchange Building, que era o prédio onde trabalhava Melvin Jones. Na sequência, o prédio da Avenida North Michigan, em Chicago. E, na sequência, o edifício McCormick Building, que também foi sede de Lions Internacional. Outro dado histórico interessante é que, na primeira convenção de Dallas, quando da adoção do primeiro estatuto da nossa associação, era permitido às mulheres fazerem parte do movimento. Entretanto, na convenção seguinte, esse item foi retirado e as mulheres ficaram alijadas do processo até 1987, quando na Convenção Internacional em Taipei, na China,
uma emenda aos estatutos passou a permitir que as mulheres se tornassem companheiras leão. Em 1975, esse movimento já começava a tomar força na medida em que o movimento de Lioness são oficialmente reconhecidos também como o programa de Lions Internacional. Em 1988, houve o lançamento do concurso do cartaz sobre a paz de Lions Internacional. E isso tem um significado muito importante pela qualidade e relevância desse concurso, que é realizado em diversos países e traz inúmeros benefícios à juventude no momento em que propicia ao jovem expressar como ele pensa e como ele pretende trabalhar em benefício e em prol da paz mundial. E finalmente, em 1990, Lions Clubs International Foundation lança o programa Sight First, que foi e é uma iniciativa global no valor de aproximadamente 150 milhões de dólares que foram arrecadados na época para combater a cegueira evitável e reversível. A nossa fundação já está lançando o programa Sight First 2, numa programação de 3 anos de implantação que se iniciou nessa gestão 2005-2006. Haverá também nesse seminário uma exposição específica sobre a Fundação Internacional, onde o programa Sight First e o programa Sight First 2 serão amplamente abordados pelo seminário eletrônico. Ok, esses então foram os pontos históricos principais que nós consideramos importantes para o conhecimento dos leões. Importantes para que nós possamos conhecer nosso passado, entender nosso presente e prever os caminhos futuros que o leonismo nos reserva. Então vamos ver se, fazendo uma rápida recapitulação das 11 principais datas e anos importantes de acontecimentos leonísticos. Em 1917, a fundação de Lions, especificamente no dia 10 de outubro daquele ano. Em 1920, Lions se torna internacional, com a criação do primeiro clube do Canadá, na cidade de Windsor. Em 1925, o desafio de Helen Keller coloca como prioridade das ações do Lions as ações voltadas para a visão. Em 1945, o Lions participa ativamente da criação da Organização das Nações Unidas. Em 52, o leonismo chega ao Brasil. Em 1954, o lema Nós Servimos é adotado na Convenção de Nova York. Em 1961, perdemos o nosso fundador Melvin Jones. Em 1967, Leo Clubes são oficialmente reconhecidos como uma atividade de Lions. Em 1968, a Fundação Internacional de Lions Clubs é instituída. Em 1987, o ingresso das mulheres ao leonismo é franqueado por estatuto. E, finalmente, em 1990, o programa Sight First é lançado mundialmente por LCIF. Bem, meus amigos, como disse no início, nossa intenção não era esgotar todos os aspectos importantes da história de Lions Internacional, mas procuramos trazer a vocês alguns aspectos importantes e relevantes dessa história para o conhecimento de todos. Existe uma vasta literatura que pode e deve ser acessada por quem quiser para se aprofundar nos aspectos históricos da nossa associação. E aconselhamos que vocês façam isso. Esperamos que essas informações sejam úteis a vocês e, de nossa parte, vamos aguardar que as suas ações façam parte dessa história de sucesso, mantendo o leonismo no alto nível em que sempre esteve. Muito obrigado.